O culto é feito em várias partes, tem a parte da oferta, tem a parte do louvor. E agora Deus vai falar para nós através da sua palavra. Mas nós não temos a capacidade, eu não tenho a capacidade, ninguém tem a capacidade de falar ao seu coração. Eu só posso falar aos teus ouvidos. Só quem tem o poder de falar ao coração é o Espírito Santo de Deus. Então vamos pedir que Deus esteja falando ao nosso coração, a cada um de vocês, e que eu possa ser apenas uma voz de Deus, um instrumento de Deus para ministrar. Amém? O nosso texto de hoje está em Gênesis capítulo 29, versículo de 1 a 30. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir, o primeiro livro da Bíblia, é bem fácil. Gênesis 29, de 1 a 30. Esse texto nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa, de algumas pessoas, que você talvez não vai ouvir comumente se pregar. Eu tenho 47 anos de vida cristã e nunca vi alguém falar sobre essa pessoa. Mas nós vamos ver que Deus pode nos ensinar muitas coisas e trazer à nossa mente muitas verdades do Senhor. Então, Gênesis diz assim, 29, versículo 1. E pôs-se Jacó a caminho, foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis que rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque naquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: ele está bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, e dai de beber as ovelhas, e de apacentá-las. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou a Jacó, e revolveu a pedra sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão do seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ele correu e anunciou ao seu pai. Ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhes ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: verdadeiramente és tu osso da minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. E disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Jacó deu a sua serva Zipa, e Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã que viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então, que te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Para nós entendermos essa história, nós temos que voltar, imaginar nossa mente voltando a uns 4.000 anos atrás. Isso aqui aconteceu em torno de 1.800 anos antes de Cristo. Então, os costumes eram outros, a cultura era outra, né? A maneira que as famílias se relacionavam era outra. Então, nós temos que entender esse contexto para não ficar chocado, que tem umas coisas que são meio estranhas, meio escabrosas nessa história aqui, certo? Nós temos vários personagens nessa história. Nós temos o Jacó, temos o Labão, temos a Lia e temos a Raquel.
cada um com vários ensinamentos. Nós vamos focar mais na vida de Lia, embora cada um deles dê uma aula para nós, para nossas vidas. Toda essa parte do livro de Gênesis vai mostrar as ações de Deus para a criação do seu povo particular. Deus estava criando um novo povo, certo? Estava criando o povo judeu, o povo de Israel. Estava começando o embrião do povo de Israel no livro de Gênesis. Hoje, nós sabemos que o povo de Deus somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Né? 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio de Deus. Então, nós somos o povo escolhido de Deus, todo aquele que tem um compromisso com o Senhor Jesus. Mas Deus, nesse contexto, estava levantando uma nação para ser o seu povo. E Ele levanta isso através de uma pessoa chamada Abraão, que foi o patriarca de tudo, certo? Abraão era o patriarca. Abraão teve 8 filhos, e entre esses filhos, para nós só entendermos o contexto dessa viagem aqui, desse tour de Jacó, ele teve Isaac, que foi o filho dele com a Sara, onde descende o povo judeu, e também teve Ismael, de onde descende o povo islâmico hoje. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó nasceram juntos, né, no mesmo parto. Esaú nasceu primeiro, Jacó segurou o calcanhar dele e veio junto, né, no nascimento. Por isso, biologicamente falando, o filho primogênito seria Esaú. Mas Deus já havia revelado para Rebeca e para Jacó, dizendo: olha, o primogênito não vai ser ele, o primogênito, espiritualmente falando, e que está no meu projeto como nação, vai ser o Jacó. Então, já havia sobre Jacó a promessa de que ele seria primogênito. Mas o Jacó, junto com a Rebeca, a mãe dele, resolvem agilizar, né? Vamos fazer uma trama aqui para enganar seu pai, né? O Isaac, e você se passa por Esaú, e você pega a bênção do teu irmão, né? Então, o pai abençoava o filho e dizia: você vai ser o descendente, o primogênito. Então, eles fazem uma trama lá, e Jacó se passa por Esaú, e Isaac abençoa a Jacó. Negócio de novela, assim, né? O Esaú não fica nem um pouco contente com isso que fizeram com ele. Falou: eu vou te matar, eu vou matar você, né? Um irmão dizendo para outro irmão. A Bíblia tem umas histórias complicadas, eu falei para você. E ele, movido por esse ódio, faz com que Jacó fuja. Rebeca fala assim para Jacó: Jacó, eu tenho lá o meu irmão Labão, que mora lá na Mesopotâmia, lá, e você vai para lá. E está na hora de você conseguir uma esposa, para você também, inclusive. E vocês vão ver por que estava bem na hora. Então, ele vai para lá buscar uma esposa, e principalmente para fugir de Esaú, que queria matá-lo. Então, esse é o imbróglio todo dessa conversa aqui. Então, no meio do caminho dessa viagem, de torno de 800 quilômetros, em que ele sai de Berseba e vai até Arã, certo? No meio do caminho, ele passa numa cidade chamada Luz, que depois chama-se a cidade de Betel, e Deus se revela a Jacó e renova com ele as promessas que ele seria o descendente que iria brotar as tribos de Israel, que seria a pessoa abençoada. Logo que ele chega a Arã, ele encontra a sua prima, a Raquel. Então, Raquel era prima do Jacó, certo? O pai de Raquel, Labão, era irmão da sua mãe Rebeca. E, amor à primeira vista. Ele olha assim, só vê pano, né? Porque as roupas das mulheres só tinha pano, então tinha olhinho aparecendo, né? Mas aquele monte de pano, ele viu e disse que ela era muito bonita, né? Era muito bonita. E começa aqui a aparecer umas coincidências de Deus. A primeira mulher que ele encontra é justamente a Raquel. Certo? Só para você contextualizar a história, para complicar, e por que eu falei que está bem na hora de Jacó achar uma esposa mesmo, o Jacó tinha na fase de 80 anos, 75 anos, por aí, quando ele vai encontrar com a Rebeca, com a Raquel. Sabe que idade tinha a Raquel? De 15 a 20. Uma pequena diferença, não é muita coisa, coisa mínima, né? Então, essa era a situação do contexto da época, era assim que as coisas aconteciam, certo? E ele se encontra com ela, né? E aqui começa a história que nós vamos focar hoje. E a Bíblia dá de cara uma descrição das 2 filhas que o Labão tinha. Ele diz que Labão tinha 2 filhas, versículo 16. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. E diz que Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa de vista. Era uma mulher assim que o pessoal
Cara, Raquel é Raquel, cara. Ali é Lia. Né? Ali é Lia, certo? Essa era a situação. E diz que Jacó amava Raquel. E o Labão faz uma proposta, escuta, quanto é que você quer ganhar? Uma proposta boa. Quem recebe uma proposta dessa de um patrão que fala, você quer ganhar quanto, cara? Né? Ele falou, não quero ganhar nada, eu só quero cuidar, eu trabalho 7 anos pela vida para você, sirvo você. E ele vai trabalhar 7 anos para casar com a Raquel, que é a filha mais nova, a filha menor, ele fala claramente. Então, sobre essa aparência das duas, a Bíblia fala dos olhos das duas, porque o que via era o olho mesmo, não via mais nada, né? O hebraico tem uma descrição para o porte das duas. Lia tinha olhos tenros, Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Algumas traduções falam que ela tinha olhos baços, algumas traduções. Almeida traduz como baços, que seria olhos sem brilho, olhos embaçados, enevoados, sem vivacidade. Triste, opaco, sem ânimo, certo? Pode indicar também uma visão deficiente, talvez um estrabismo, alguma coisa assim, ou em contextos literais, olhos com semblante sem vida. Meio de peixe morto, assim, penso, na minha cabeça, né? Pensando com meus botões, assim, né? A tradução, a mensagem diz que Lia tinha belos olhos, ela é mais condescendente já, mas diz que a versão a mensagem fala que Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante, certo? Então, Lia era essa mulher fora dos padrões de beleza da época. Talvez tivesse um problema de visão, não sabemos. E Lia provavelmente cresce sob esse dilema de comparação. A minha irmã é a mais bonita, a minha irmã é a pessoa por quem os homens torcem o pescoço, e eu vivo meio que nas sombras, certo? Não sei se você, na sua família, tem alguma situação dessa, muitas famílias vivem essas situações, de ter o cara que é o cara legal, a moça que é a moça que se dá bem na vida, que tudo dá certo para ela, e tem lá o coitado do Zé Ruela, que nada dá certo, a vida, a dor é um problema, a mulher também é cheia de problema. Minha família tem. Minha família teve alguns casos desse aqui. Talvez a sua também tenha. E talvez tenha pessoa que hoje que seja tanto uma Lia, uma pessoa que diz, não deu nada, esse cara não acerta nada na vida. Ou seja, uma Raquel, que é o cara que tudo dá certo. Eu vivi uma situação dessa parecida na minha vida pessoal, né, com o meu irmão, certo? Meu pai, eu tenho 2 irmãs e um irmão. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. E o meu irmão, meu pai era muito simples, meu pai era engraxate quando era criança, vendia laranja na rua, e ele entendia que uma das melhores maneiras mais fáceis de tentar ascender socialmente era estudando. Então ele mandou meu irmão estudar em Curitiba, isso nos anos 70 lá, né, bastante tempo. E meu irmão começou a fazer escola técnica, desistiu no meio, aí ele começou a fazer colégio estadual do Paraná, desistiu no meio, daí ele fez vestibular para engenharia química, desistiu, daí ele começou a fazer licenciatura em química, desistiu, daí começou a engenharia civil em Blumenau, desistiu, e nunca se formou em nada. Maurício aqui, o Zé Bonitinho, né? Fiz teste para a escola técnica, passei no Paraná, em Santa Catarina em primeiro lugar, no Paraná em 10º lugar, me formei em eletrônica, fiz vestibular, passei para engenharia, estudei 1 ano, não gostei da faculdade, fiz outro vestibular, me formei em engenharia. Eu era o cara certinho. Mas eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, as minhas irmãs e nos papos, cara, o Maurício sim é o cara certo. O Maurício, cara, tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz, ele consegue atingir o objetivo dele. E eu nunca expressei isso, mas aquilo começou a entrar no meu coração e eu comecei a acreditar nessa besteira. Eu comecei a acreditar que eu era tudo isso. E um dia, depois de muitos anos, já adultos nós dois, Deus falou, Maurício, você tem que tratar isso no teu coração, você tem que pedir perdão para o teu irmão. Porque meu irmão nem imaginava que isso estava no meu coração, era um pecado oculto, aqui, na alma. E Deus criou um momento maravilhoso que nós nos encontramos um dia, e choramos assim de encharcar a camisa. Eu pedi perdão para ele, de fato ele nem imaginava, mas aquilo estava no meu coração. E hoje, não sei se existe isso, nós somos mais do que irmãos. É a primeira pessoa que eu mando mensagem de manhã cedo, a última que eu mando para dormir, às vezes, né, é a pessoa que nós conversamos 5, 6, 7, 8, 10 vezes por dia. Mas Deus teve que quebrar isso. Deus teve que dizer, você não tem nada de melhor que ele. E Márcio, você não tem nada de pior do que o Maurício. Ninguém deve nada para ninguém. Apenas Deus se manifestou de forma diferente para os dois. Mas então eu entendo essa situação aqui porque eu vivi isso na minha vida. Bom, 2 irmãs, Lia e Raquel.
Jacó se apaixona pela Raquel, mas lá na época o casamento demorava 1 semana, 2 semanas, a festa era gigante, né? E o pessoal fazia a festa e entregava, o pai levava a noiva até o noivo, na casa dele, ou num lugar escolhido, uma tenda que ficava no meio da festa, para que eles tivessem a noite de núpcias, certo? Dizem as más línguas que talvez, bebendo vinho, fazendo 1 semana já, o Jacó já estava meio, né? Diz as más línguas, não estou dizendo, né, irmão, que aconteceu, né? Quem sou eu? Mas, e também era com lampião, noite, né, escuro, diz que à noite todos os gatos são pardos, né? E ele pega a Lia para ser a sua esposa e tem relações com a Lia. E diz que de manhã cedo, no versículo 25, ele olha, e não é a Raquel que está ali, não era a amada dele, era quem ele menos queria ver, que era a Lia. Eu queria que você tentasse imaginar agora, se colocar no lugar da Lia, de receber um olhar de desprezo na sua noite de núpcias. Eu queria dizer, você, eu não casei com você, eu não quero você na minha vida. Lia recebe esse impacto, já era tratada pelo pai, ela foi colocada numa negociação pelo pai, né? Foi trocada, e agora Jacó a despreza, certo? E Jacó vai agora falar com Labão e diz, por que você me enganou? E disse Labão, não se faz assim em nosso lugar, que é menor se dê antes para o primogênita. Faz uma nova negociação, se for trabalha mais 7 anos, eu te dou a Raquel. Ele ganha a Raquel, terminada a semana de núpcias, ele ganha a Raquel, já não precisa esperar 7 anos, ele já ganha a Raquel na sequência. E ele acaba estando casado com 2 irmãs. Horror, né? Então ele tinha 2 irmãs, 2 primas, elas esposas de Jacó. Uma coisa impensável nos dias de hoje, uma coisa que era possível na época, e uma coisa sempre abominável por Deus. Se você procurar depois na sua Bíblia, em Levítico 18, Deus previu isso, e Deus diz, não tome por esposa a irmã da sua mulher para rivalizar com ela, descobrindo a sua nudez enquanto a sua mulher ainda está viva. Então, nos povos da época era algo permitido, a cultura, e Deus, quando entrega as leis para Moisés, ele fala, no meu povo não, no povo de Deus não, isso nunca pode acontecer. Mas era o que estava acontecendo. Irmãos, a Bíblia mostra a ação de Deus controlando a história humana, certo? E se você reparar aqui, nós lemos 30 versículos, e o nome de Deus não apareceu nessa história até agora. Esses 30 versículos, no mínimo, duraram 14 anos. 7 anos ele trabalhou pela Lia, 7 anos pela Raquel, talvez demorou uns 15, 16 anos, sei lá. Então, durante 14 anos, a Bíblia não fala nada do nome de Deus. Era como se Deus tivesse se isentado da história. Ou seja, como eu não estou vendo Deus agir, não estou vendo Deus trabalhar, provavelmente Deus nem sabe do que está acontecendo. Deus está de férias. Deus fez um parênteses nisso aqui, certo? É uma história conturbada de enganos, mentiras, negociações, e Deus aparentemente está fora desse assunto. Irmão, viver não é uma coisa fácil, embora as pessoas prometam para nós que a vida é fácil, que a vida, se você tiver autoestima boa, se você tiver um cara persistente, trabalhador, a vida é fácil, ela não é. A vida ela é sofrida. Nós somos muitas vezes enganados, enganamos, nós muitas vezes temos pessoas que nos ferem, e nós ferimos pessoas também, certo? Mentirosas, traiçoeiras, de todo tipo de gente. O Jacó, lembra do Jacó? Ele tinha enganado o seu irmão, e agora ele sente na carne. Como é que dói isso? O sogro dele engana ele. Então Jacó, que tinha sido o enganador, agora fala, é assim que dói. É assim que dói. Nós fazemos isso também às vezes. Uma vez eu estava bravo que uma pessoa tinha prometido uma coisa para mim e pisou na bola feio e não fez. Eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Sim, eu fico bravo, bastante bravo às vezes. Eu sou bom nesse negócio. E eu estava orando e disse, Deus, isso aqui está doendo, estou tão bravo. Eu lavo o cara, se eu pudesse, Deus. E Deus falou, é assim que eu me sinto, Maurício. Quando você promete coisas para mim e você não cumpre.
E olha, você já prometeu um monte de coisa que você não cumpriu. Então, às vezes, nós só entendemos algo quando nós somos os agentes. E Jacó aprendeu duramente essa lição agora, que ele enganou e agora está sendo enganado. Então, em meio a tudo isso, parece que Deus se isentou. Mas a Bíblia diz que Deus, o que Ele quer, Ele faz e acontece. Deus, os seus planos, João 42:2 diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Será que Deus perdeu o rumo da história? E nessa história, irmãos, até agora o Jacó já falou, o Labão já falou, a Raquel já falou, só que não abriu a boca até agora foi a Lia. A Lia até agora ninguém pediu opinião dela para nada. Lia, vai lá, fica para lá, não quero você, vem para cá. Faz peteca da Lia, coitada da Lia, coitada dela, né? Será que Deus sumiu? Será que Deus se isentou? Será que Deus se calou? Será que Deus deixou acontecer? Irmãos, todos nós temos as nossas frustrações da vida. Pelo menos eu acho que todo mundo tem. As que eu conheço, tem. As que eu conheço mais intimamente, tem. As que eu não conheço, está tudo bem, está tudo jóia, beleza, tudo joinha. Mas as que eu conheço mais intimamente, tem. E eu tenho as minhas também. E algumas são muito doídas. São muito doídas. E às vezes, irmãos, não sei você, mas às vezes eu tenho vontade de orar. Deus, faz o que tu quer. Deus, eu estou cansado de orar já. Faz o que tu quiser. Depois eu caio em mim de novo e digo, perdão, misericórdia, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Mas Deus parece às vezes que Ele... 14 anos. Silêncio total. E agora nós vamos entrar na segunda parte da história, quando Deus aparece nessa história. Pelo menos vai aparecer para nós que estamos lendo a história, porque para Lia não tinha aparecido muito ainda. Interessante, né? Quando nós estamos lendo a história, a gente vê nitidamente, mas vai ver no contexto da história da Lia, que parece que não estava acontecendo nada. Então, em Gênesis agora 29, 31 a 35, diz assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, chamou de Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, chamou de Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, agora desta vez se unirá meu marido a mim, porque tenho lhe dado 3 filhos, por isso chamou de Levi. E concebeu outra vez e deu à luz ao 4º filho. E disse, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de dar à luz. Irmãos, ao longo da história, né, as mulheres foram, a palavra hoje em dia, que eu não gosto dessa palavra, mas a palavra empoderamento feminino, ele aconteceu aos poucos, certo? Mulheres no passado não votavam, mulheres não podiam dirigir carro, mulher não podia fazer um monte de coisa. E as mulheres foram ganhando seu espaço na sociedade, certo? E elas foram se empoderando, e hoje são praticamente iguais aos homens, né? Matei, né? Praticamente iguais, eu matei, né? Não, elas são iguais aos homens em direitos, em todos os cargos, em todas as áreas, nós vemos mulheres exercendo isso muito bem. Essa palavra perdeu seu valor, infelizmente, ela é muito mal usada. Nós temos hoje uma mulher empoderada na Comissão da Mulher, no nosso Congresso, né? Uma vergonha para o Brasil, mais uma, mas é o que nós temos, certo? Naquela época, ser uma mulher empoderada, ela tinha filhos. Se ela tinha um filho, ela era empoderada. Se ela tinha 2, 3, 4, quanto mais filhos, mais empoderada era a mulher. Então, culturalmente falando, quando ela começou a ter filhos, ela foi dando esse status maior. Eu sou a pessoa que, eu sou amada. Eu sou amada por Deus, eu sou amada por todo mundo. A situação é tão crítica que em Gênesis capítulo 30, versículo 1, falando sobre Raquel, diz assim, ó, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, falando da irmã agora, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Passou uns 20 anos também, uns 20, quase 30 anos entre uma coisa e outra, certo? E ela concebeu e deu luz a um filho, e disse a Raquel, tirou-me Deus a minha vergonha. Então vamos entender, no contexto da época, uma mulher era considerada bem-sucedida, empoderada, não se ela tinha faculdade, não se ela era uma empresária, mas se ela tinha filhos. Mas a Lia, ela não percebia isso, certo?
a Lia tinha outras referências de poder e de amor. Deus começa a se manifestar para Lia, mas a Lia parece que não percebe que Deus está agindo na vida dela. O que Lia queria? Ser amada de Jacó, certo? Então, ela diz o quê? Que ela tem um primeiro filho, e chama esse filho de Ruben, que lá no sentido, lá do hebraico, diz que Deus ouviu a minha aflição, agora meu marido vai me amar. Qual que é a referência dela de poder de Deus, de ação de Deus, de graça de Deus? Meu marido vai me amar. Tenho filho. É impossível que ele não me ame. Ela não está vendo a mão de Deus. Ela está vendo que agora eu vou conseguir ser amada. Aí ela tem um segundo filho, chamado Simeão. Ele diz a ela, o Senhor viu que eu era desprezada. Deus me ama, está melhorando a coisa. Mas ela tem um terceiro filho, chama de Levi, que quer dizer, agora meu marido se dirá a mim. Agora, cara, agora vai dar, certo? Mas não acontece. Não acontece isso, certo? Porque para Lia, ela consegue ver a mão de Deus, agindo e abençoando a vida dela no aspecto mais importante para os valores da época. Mas não era a bênção que ela queria. Ela queria outra bênção. Ela queria que o marido amasse ela. Irmão, tem umas coisas que não dá para mudar, né? Vamos supor, alguém gosta de verde. Eu falo, gente, eu não gosto da cor verde, eu gosto de cor azul. Convence o cara que azul é mais bonito. Por que você gosta de azul? Porque eu gosto. Eu gosto porque eu gosto. Tem coisas que você não tem explicação. Por que eu gostei da minha esposa? Por que a minha esposa gostou de mim? Eu não sei, eu gostei. Não sei, o jeitão dela falava. É assim, certo? Deus poderia ter agido, eu creio que Deus tem o poder para mudar, mas nos diz aqui que isso não estava acontecendo. E agora sim eu entendo, isso é conclusão minha, né? Que a vista de Lia estava de fato embaçada. Agora ela não estava enxergando mesmo. Deus está fazendo um monte de coisa. Deus está agindo de uma maneira tremenda, mas eu não estou vendo. Antes Deus estava em silêncio, 15 anos, 14 anos. Agora Deus está agindo, e eu continuo sem ver a ação de Deus. Irmãos, que inferno que é a gente viver sem acreditar que Deus tem o melhor para nós. Nós comparamos empregos, nós comparamos salários, comparamos posses, comparamos saldos bancários, comparamos viagens, né? Comparamos casas, comparamos carros, comparamos grifes, comparamos casamentos, comparamos cônjuges, comparamos filhos. E Deus está dizendo assim, cara, eu estou te abençoando tanto. Por que você insiste tanto nisso aqui? Eu estou agindo na tua vida, você não está vendo a minha mão? Você não está vendo o que eu estou fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa? E eu estou tão focado naquela bênção que eu quero, que eu deixo de ver a bênção que Deus quer dar para nós. Irmãos, umas coisas difíceis, eu não sei para vocês, mas para mim, muitas vezes, orar é dizer no finalzinho da oração assim, eu oro, eu digo, mas faça a tua vontade. Não é fácil. Sabe, irmãos, porque quando nós não dizemos e não temos a coragem de dizer, faça a tua vontade, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, eu sei o que é melhor, você não sabe o que é melhor. Eu sei. Então, dizer, faça-se a tua vontade, é um ato de fé, e dizer, eu estou confiando no Senhor. Semana eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, nós temos aqui, lembrei aqui ali da Mara, lembrei do John ali, que são doutores, fizeram doutorado, e ele era um acadêmico também, ele estava fazendo o doutorado dele, e doutorado é ralado, né? Tem que estudar que nem um doido, ficar no quarto sozinho, estudando que nem um maluco ali, 3, 4, 5 anos, né? E ele falou, pois é, cara, quando eu era jovem, disseram que eu tinha que fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade, faculdade e faça, você que é jovem, faça a faculdade, tá? Daí quando me formei, disseram, cara, mas os fera mesmo são os caras que fazem mestrado. Se você quiser ser bom mesmo, reconhecido, tem que fazer mestrado. Aí eu fiz o mestrado. Aí disseram, pô, show, cara.
Mas o fera mesmo, o cara ali que é matador, é quem faz doutorado. Aí eu estou terminando o doutorado. Daí eu encontrei um infeliz que falou assim, olha, fera mesmo é aquele empresário lá que não tem o 2º grau e tem uma empresa gigante e fatura milhões por mês. Mas Cacildo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer na vida? Né? Ou seja, sempre o que eu estou fazendo não está certo. Não sei se você já sentiu assim. Eu estudo, não era para estudar. Eu vou trabalhar naquela área, não era para trabalhar naquela área. Certo? E muitas vezes, irmão, nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Que vida infeliz que a Lia tinha, que vida infeliz que nós muitas vezes temos. Jesus no Getsemane teve a coragem de dizer que seja feita a tua vontade. Então nós vivemos isso muitas vezes. Por fim, Lia tem o 4º filho. Ela chama ele de Judá. E ela diz, esta vez louvarei o Senhor. É com ele. Jacó não tem mais essa relevância toda na minha vida. Jacó não é mais tão importante assim. O importante agora é reconhecer a ação de Deus e como Deus age na minha vida. Então, irmãos, Deus está agindo nos bastidores muitas vezes. Não apareceu um anjo e fez uma revelação para Lia, não caiu um raio, não veio um profeta e disse, eis que eu te digo, minha serva. Não. Deus estava agindo no dia a dia. Deus estava fazendo as coisas acontecer. Deus estava agindo quando eu saí de manhã para trabalhar. Quando eu tirei o carro da garagem. Quando eu cheguei no meu emprego. Quando eu tenho um emprego. Quando eu tive saúde para trabalhar. Deus está agindo na minha vida quando eu voltei para casa e minha esposa está lá em casa e fez um almoço para mim. Deus está agindo quando eu recebi meus filhos e peguei meus filhos na escola. Deus estava agindo quando eu botei eles na cama de noite. Deus estava agindo quando amanhã eu vou fazer a mesma coisa e Deus está comigo. Só que eu não estou vendo. Mas Deus está agindo no dia a dia. E Deus age como agiu aqui no silêncio. Deus age com grande poder. Deus abre o mar no meio. Jesus caminha sobre as ondas do mar. Deus ressuscita um morto de 4 dias morto. Mas grande parte das vezes Deus está fazendo coisas. Como está fazendo aqui agora. Agindo. Então, é assim que as coisas acontecem. E olha que interessante, irmãos. Como as histórias familiares se repetem. O Jacó tinha a promessa de que ele seria o primogênito, mas ele queria desesperadamente ser amado pelo seu pai. Então, ele engana o seu pai e se passa pelo seu filho. Jacó era um homem que buscou desesperadamente ser amado. E Jacó casa com uma mulher que desesperadamente quer ser amada. Juntou a fome com a vontade de comer. Se um dos dois pensava, ele vai me satisfazer, ele vai ser a pessoa que vai me dar alegria, uma furada que entrou. 2 carentes, 2 desesperados para ter reconhecimento. Né? Em Gênesis 28, 13 a 15, quando Jacó está indo para essa cidade, Jacó tem um sonho, diz que viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos subiam. Então Jacó estava indo para esse encontro, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Deus disse para Jacó, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Não foi um profeta, foi Deus falando com ele. Sabe o que Jacó fala depois na frente, ali no versículo 20 a 21? Jacó fez um voto ao Senhor, espiritual ele. Se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor, meu Deus, será por meu Deus. Ô sua anta, Deus falou que vai ser o teu Deus, vai te guardar, vai dar essa terra toda para você, e daí tu fala, se Deus for comigo, você nunca pediu isso para Deus, assim, para Deus reiterar um voto para você? Eu acho que eu sou o único ruim aqui, gente. Eu sei que Deus me ama, mas digo, Deus, mas eu estava precisando de uma, que tu falasse comigo agora, assim, sabe? Deus falou, mas já falei para ti já, Maurício. Já falei umas 10 vezes para ti.
né? Eu demonstro meu amor por ti todo dia, e tu acha que tu não é amado por mim? Certo? Então, Jacó, ele tinha essa dificuldade aqui, né? Ele não tinha essa postura de confiança, ele poderia dizer, eu acredito, né? Ele se casa com essa mulher, a mulher não era o que ele queria, né? E cada para ser feliz, ali também não acaba. E o que acontece depois disso, irmãos? Acabou a história. Não tem mais história, acabou a história. Não, a história continua. Depois que Lia tem o quarto filho, que é esse, aqui que ela diz, agora louvarei ao Senhor, a Bíblia não diz que Jacó mudou. A Bíblia não tem nada para frente, você pode ler depois, leia Gênesis, que há alguma mudança na vida de Lia em relação a Jacó. Jacó continua o mesmo Jacó, certo? O que nós percebemos é que talvez a atitude de Lia mudou em relação à situação, porque Jacó, ela não tinha o controle de Jacó. Irmãos, não tem registro que Jacó passou a amar mais Lia, não tem registro que ele deu preferência, mudou a preferência por Raquel, e a rivalidade das duas irmãs continua em Gênesis para frente, certo? Só para você ter uma ideia, para ver assim como a coisa complica, o Jacó vai se encontrar com o irmão dele, aquele que matou, que falou que ia matá-lo, certo? Aí ele vai se encontrar com o irmão, okay? Ele já vai ali, né, sabendo, o cara vai me matar. Então, diz aqui o texto, Gênesis 33, 1 e 2, Jacó levantou os seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú, irmão dele, e vinha com 400 homens, os caras com, né, faca na boca, né? Falou, o cara vai me matar, vai acabar comigo, certo? O que o Jacó faz? O Jacó é uma pessoa muito querida, né? O Jacó diz que ele reparte os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. E diz que Jacó pega as servas e os seus filhos e põe na frente. Se matar, é a primeira a morrer. Depois, eu boto a Lia, os filhos dela. E por fim, lá atrás, para eu poder guardar e cuidadinho de mim, eu boto a Raquel, que é o meu amor. Jacó mudou? Jacó não mudou. Irmãos, existem algumas coisas, na verdade, acho que muitas coisas, que estão totalmente fora do nosso controle. Algumas coisas vão mudar, Deus tem o poder de mudar situações e um monte de coisa, mas tem coisas que talvez não vão mudar. O que tem que mudar é a nossa forma de olhar essas coisas e ver que Deus está no controle de tudo isso. O meu marido talvez não vá mudar, a minha esposa não vai mudar, talvez os meus filhos não vão mudar, mas eu sei que Deus não está falando, não está caindo relâmpagos, mas Deus continua sendo o meu Deus, que me ama, que me guarda, e tem o controle de toda essa situação. Então, irmãos, o contexto onde nós estamos inseridos pode não mudar, ou nós podemos não perceber a mudança. A Bíblia diz que nós fomos perdoados e libertos da nossa vã maneira de viver. Isso mudou. Isso mudou na tua vida. Isso mudou, por isso que o nome da criança é Sara, né? Isso mudou. Um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, Ele falou ao nosso coração, o Espírito Santo falou para nós, e nós diz que a Bíblia que nós somos libertos dessa vã maneira de viver. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Não tinha nada de bom para Deus olhar, esse cara aqui eu vou salvar porque ele é bom, o cara é gente boa mesmo. Ninguém. A Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Diz que Jesus voltou para o Pai, que nos reservou lugares em mansões celestiais. Diz que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não chegaram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espero que seja você e eu, estejamos inseridos nisso. Que Deus tem coisas preparadas que a maior beleza que nós vemos nessa terra é rabisco, é rascunho. É só o esboço. Que nós vamos morar num lugar um dia onde não tem tristeza, não tem dor, não tem lágrimas. Ninguém lá vai falar de Alzheimer. Ninguém lá vai falar de câncer. Ninguém vai falar de atropelamento, de tuberculose, de Covid e AIDS. Essas palavras não existem no céu. Ninguém sabe que isso existe lá. Porque é um lugar onde não tem choro, não tem dor, cuja beleza do lugar se assemelha a uma cidade cujas ruas são de ouro e cristal. Se isso não te motiva, irmãos,
não vai ser a classificação do Vasco que vai te motivar. E que mais ainda, irmãos, nesse mundo, nós não somos mais presos a superstições. Eu não tenho que botar um Budazinho em cima da geladeira e botar uma moedinha na barriga dele. O Buda, que é gordinho, ele explica sobre autocontrole, né? E o cara é forte, né? Dá para entender. Mas eu não estou preso nesse tipo de coisa, gente. Se eu sair do meu escritório, tiver uma escada, for uma sexta-feira 13, balde cai na tua cabeça do pintor, mas fora isso, irmão, não vai fazer mal nenhum. E eu não tenho problema e você não tem, porque Deus é meu Senhor, Ele cuida da minha vida. Eu não estou preso nisso. Eu não estou preso nessas tradições. Deus nos libertou dessa nossa vã maneira de viver. Isso nos deve fazer gratos a Deus e todo dia agradecer a sua graça, misericórdia e amor de Deus sobre nossa família. E agora sim, chegamos no final da história. Nós não podemos ter a certeza, irmãos, quando que a Lia morreu. Pesquisei um pouco, ninguém sabe muito. Mas dizem que ela devia ter em torno de 60 a 80 anos quando ela morreu. Certo? Jacó, a Bíblia fala, morreu com 147 anos. Dá para deduzir mais fácil. Certo? E quando Jacó morre, ele chama os seus 12 filhos, porque quando Jacó morre, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Certo? Ele chama seus 12 filhos para abençoar, e abençoa todos eles, cada um com uma bênção específica. E Jacó dá orientações para o seu enterro. Onde é que eu quero ser enterrado? E Jacó diz em Gênesis 49, 29 a 31, ele diz assim: depois ordenou-os e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, eu vou morrer, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Como não tinha GPS, ele vai escrever bem certinho, né, que era para dar as coordenadas, latitude e longitude. Ele fala: na cova que está no campo de Macpela, que está em frente ao mar, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança da sepultura. É ali, é aquele túmulo que eu quero ser enterrado. O que tinha nesse túmulo? E ele fala: ali sepultaram Abraão e Sara, ali sepultaram Isaac e Rebeca, e ali eu sepultei Lia. No final da vida de Jacó, ele não quer ser enterrado com a Raquel, ele quer ser enterrado com a Lia. Não tem muita explicação por que isso aconteceu, mas que é um final feliz, né, bonito? É um final feliz, né? E não é o final da história ainda, certo? Durante a vida, Jacó amava mais Raquel, mas na morte ele escolheu ser sepultado ao lado de Lia. Talvez um tipo de reconhecimento, uma honra, ou até uma correção da sua história. Talvez no final da vida, Jacó disse: eu fui uma besta quadrada. Irmãos, a gente não precisa chegar no final da vida para dizer: eu fiz uma grande besteira. Às vezes nós podemos corrigir isso ainda. Às vezes eu posso procurar a pessoa. Eu tenho caso na minha família que o filho não fala com o pai há 4, 5 anos. Coisa mais idiota. Coisa mais idiota. Então, irmãos, sabe, que isso nos traga à mente que tem coisas que eu posso arrumar hoje. Que eu posso sair desse culto e dizer: Deus me tocou no meu coração para que eu tenha que arrumar isso aqui na minha vida. Eu não quero chegar no túmulo para não poder dizer para Lia o quanto ela foi importante para a minha vida. Eu não quero chegar no túmulo para fazer isso. Eu quero fazer isso antes. Porque, irmãos, se eu tenho que pedir um perdão para alguém, reconciliar, fazer alguma coisa, lembre, a circunstância talvez não mude, mas eu estou liberto daquilo. Eu não tenho mais aquilo preso comigo. Eu fui lá, conversei, pedi meu perdão. Tá bom, a pessoa não quis conversar, acabou. Mas eu tirei esse peso do meu coração. Jacó termina no túmulo da linhagem da promessa, onde Lia estava incluída. E agora que vem a cereja do bolo, né? Jesus vem da linhagem de Lia. Não vem da linhagem da mais bonita, da mais charmosa, da mais elegante, da mais amada. Deus gosta dessas histórias estranhas assim, né, irmãos? Mateus 1, 2, quando fala da genealogia de Jesus, diz assim, ó: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, filho de Lia.
Sabe o que ele fala? Chegou Judá e os seus irmãos. E os seus irmãos. Mas a cereja do bolo é Judá. Jesus veio da linhagem de Judá. Davi veio da linhagem de Judá. Deus estava no controle disso tudo ou não estava? Deus não moveu as coisas para que aconteça exatamente como Ele queria que acontecesse? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, de controlar minutos, segundos, décimos de segundos. Irmãos, Lia passou a sua vida toda tentando ser amada por Jacó. Mas o dia mais importante da vida dela foi quando ela disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Ali a vida dela mudou, a forma que ela trabalhava. E Deus nos dá hoje a oportunidade de fazermos o mesmo. Eu queria agora, irmãos, que você... nós vamos cantar mais uma música, mas que você, enquanto cantasse, você orasse. E talvez você entrou aqui hoje dizendo: cara, não sou reconhecido no meu emprego, no meu trabalho. Minha mulher nunca falou que eu sou um cara trabalhador, que eu trago pão para casa há anos já, nunca me elogiou por isso. Eu nunca elogiei minha esposa pela comida que ela fez. Eu nunca agradeci aos meus filhos por demonstrar amor por mim. Eu nunca elogiei meu pai por isso. E a vida é assim mesmo. Nós falamos que a vida não é fácil, né? Mas talvez Deus está dizendo assim: cara, olha para trás. Olha para trás um pouco. Olha tudo que Deus já fez na tua vida. Eu muitas vezes, irmãos, prego para olhar para frente. Já preguei várias vezes. Mas hoje estou dizendo: olha pelo retrovisor. E olha tudo que Deus já fez. Todos os livramentos que Deus te fez passar. Sabe, irmãos? Eu não sei como são as coisas na sua vida. A semana que passou, estava andando de bicicleta na ciclovia, numa curva, era uma curva fechada. Quando eu vi, apareceu no meio da ciclovia um Ford Fusion, uns 60 por hora. Eu olhei para o vidro e falei: morri. Não sei como, irmão, nem ele tirou, nem eu tirei, porque não deu tempo, só senti que o vento passou na perna. Mas talvez hoje vocês estariam falando aqui: pô, Maurício era um cara legal, né? Não foi dessa vez, mas está no meu retrovisor. Obrigado. Cheguei em casa, na garagem, encostei a bicicleta, fiz meu alongamento e falei: Deus, que nem o Jacó, quando eu saí de casa, tu estava junto comigo e eu não sabia. Então, irmãos, nesse culto de hoje eu queria que você tivesse essa visão disso. Nós vivemos pela fé. Talvez as coisas não estejam acontecendo. Eu duvido que esteja acontecendo. Eu duvido que esteja acontecendo para você tudo maravilhoso. Provavelmente algumas áreazinhas não estão como você gostaria. E deixa eu te falar, talvez nunca resolva, tá? Se eu fosse da teologia da prosperidade, eu ia dizer que não, você vai sair daqui e vai ter vitória. O Jacó nunca mudou. A Lia mudou. E a Lia viu o poder de Deus. Então, irmãos, tem coisas que eu vou orar e tem coisas que eu oro para Deus e eu digo: Deus, se for possível, eu gostaria de ver antes de morrer. Mas se não for da tua vontade, eu continuo crendo que tu és Deus. Irmãos, passaram-se milhares de anos. A Lia nunca imaginou, nunca imaginaria que Jesus Cristo, Salvador do mundo, viria da linhagem dela. E talvez nós não vamos nem ter ideia, talvez não, com certeza, que daqui a 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 anos, alguém seja usado tremendamente por Deus, porque você veio para cá, porque você entregou sua vida para o Senhor Jesus, porque você optou em dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Nós não controlamos as circunstâncias,